Graça e paz, a paz de Deus, Shalom Adonai, que paz maravilhosa, né? Boa tarde, boa noite, ou bom dia. É uma gravação, a gente faz um corte do culto e depois a gente exporta lá para o YouTube durante a semana. Hoje é domingo, dia 24 de agosto de 2025. Eu ia falar de 1860, né? Meu nome é Júlio Ronque. Estou pastor aqui na Igreja Metodista Livre de Rio Preto. Uma honra, uma alegria chegar até a tua casa, o teu trabalho, a tua viagem. Talvez no ônibus, no trem, no avião, no carro, na espaçonave. O tema da mensagem, 165 anos de fidelidade. É uma história, igreja, uma linda história dos pilares que é a Igreja Metodista Livre e os desafios do Evangelho de hoje, né? Estamos vivendo momentos difíceis. E aproveita você que está pelo YouTube, já se inscreva no nosso canal, @ImelRioPreto. Estamos no YouTube, no Instagram, no Facebook, nas principais redes sociais. E todo domingo a gente solta ao vivo pela live no Facebook, o culto, e depois durante a semana a gente faz a gravação dos louvores e da mensagem que a gente solta aqui no YouTube para abençoar a tua vida em nome de Jesus. 165 anos de história. A Igreja Metodista Livre, fundada em 1860, no estado de Nova York, lá nos Estados Unidos, nasceu de um desejo de uma pureza cristã, de santidade, prática e de justiça social. Então, a nossa igreja, ela nasceu buscando 3 grandes ideais. Logicamente, o cristianismo engloba muita coisa, mas 3 deles que são importantíssimos, dos quais os metodistas livres, lá na época do Roberts, procuraram, que é a pureza evangélica, ou seja, eles queriam retornar àquilo que era puro ao Evangelho de Jesus, que é um pouco do que nós estamos querendo hoje, né? A gente não está procurando ser uma igreja que continuemos na pureza desse evangélico. Eles procuravam a segunda coisa, uma santidade prática. Lembra que eu falei aquele dia? O que adianta a gente estar aqui de mãos levantadas, chorando, se emocionando, sentindo a presença de Deus, enquanto tem alguém em casa que está chorando? Isso não é santidade prática. A santidade prática é nós estarmos juntos com os que choram. É nós estarmos juntos com aqueles que estão nesse momento precisando. Isso é santidade prática. E o último item que é importante, dos 3 pilares que essa mensagem vai falar, que mais um domingo, né? Eu venho tocar no assunto de justiça social. Aí você fala, nossa, pastor, nós vamos sair daqui todo mundo cheio de justiça, né? Mas, irmãos, a mensagem de Jesus era essa. Buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Era o cerne, era, como eu posso dizer, era o dia a dia do Evangelho, era o escopo do Evangelho, era o objetivo do Evangelho de Jesus, buscar também a justiça social. Nós, metodistas livres, nos erguemos lá em 1860 contra a escravidão. Isso foi um impacto muito grande nos Estados Unidos. Nos erguemos contra a comercialização da fé, que as estruturas estavam sempre o quê? As igrejas, os bancos, os aluguéis, os mais ricos, as famílias, as classes sociais mais altas, eram elas que tinham o prestígio, eram todas essas classes sociais que tinham, como eu posso dizer, as prioridades, nos assentos, nos espaços da igreja, era a voz da igreja. E aí teve homens e mulheres que diziam, não, mas não pode ser a voz da igreja, não pode ser a classe social mais rica. Por quê? Só porque eles ajudam financeiramente a igreja? Não. Todos têm a mesma voz e são iguais dentro da igreja. A igreja se levantou contra as estruturas que corrompiam a mensagem de Cristo e hoje nós celebramos 165 anos. E somos convidados a revisar esses 3 pilares. Esses 3 pilares da nossa fé. O primeiro, os pilares da nossa fundação. Fala para quem está do lado aí, ó. Nós vamos falar agora uma palavra do grego, eleuteria. Eleuteria, vem de eleutério, né? Que significa liberdade, libertação verdadeira. Esse é um dos principais pilares em que nossa igreja foi fundada. A busca da verdade, da libertação de fato. No grego, eleuteria. Olha que bonito. O segundo ponto que nós vamos abordar nessa noite, justamente aquilo que eu falei da santidade prática,
uma santidade de vida que no latim vem de sanctas, ou sanctus, que significa justamente aquilo que é separado de Deus. É separado, mas nós estamos dentro do mundo. A gente tem que fazer a diferença. E o último, que do latim vem da palavra caritas, que significa justamente compaixão, né? Caridade, que é esse amor ativo, esse amor prático que nós temos como compaixão social. E estamos contrastando essa mensagem de hoje com o cenário que nós temos vivido dentro do mundo evangélico atual, né? De algumas das igrejas evangélicas, não vamos dizer todas, logicamente, tem muitos locais ainda que estão, com certeza, levantando a bandeira de verdade de Cristo. Mas a gente tem visto um movimento que está crescente dentro do movimento evangélico, que, como eu posso dizer, se envolvendo com questões políticas. Né? Pô, pastor, de novo o senhor vai tocar nessa tecla? É porque não tem como, está latente, irmãos. Chega segunda-feira, a gente liga a televisão, está lá na mídia, está acontecendo. E nós como igreja, como que fica, né? Existem tantos líderes, pessoas tão importantes, tão influentes no Brasil, que a gente fica triste de ver que ela está representando uma voz evangélica que não é real. Não é o real que Cristo quer. É muito triste. Isso tem... A Suzy ainda falou para mim essa semana, não sei se vocês leram o comentário que eu coloquei, ninguém nem falou nada do comentário lá. A Suzy ainda falou, nossa, Júlio, você está tocando em vespeiro, Júlio. Eu falei, bem, mas se eu como pastor, eu não denunciar, Suzy, se eu como pastor, tudo bem, eu não sou influente, eu não sou nada, mas se eu, não, pelo menos o rebanho que o Senhor colocou sobre a minha administração, paz, Senhor Econômico, sabe? Obrigado, doutor. Pelo menos o rebanho que o Senhor colocou nas minhas mãos, eu preciso alertar. Eu não vou conseguir apagar o incêndio inteiro da floresta. É igual como o Betinho falava isso, né? Eu não vou conseguir apagar o incêndio da floresta toda. Mas eu sou aquele beija-flor que vou pegando aquela aguinha e vou levando lá para apagar o que eu posso. Então, se eu conseguir a minha voz alcançar essas 20 pessoas que estão aqui, mais 20, 15, 30, 40 que estão na internet nos assistindo, os cortes, os vídeos e tudo mais, eu já estou satisfeito. Todo o meu esforço valeu, não foi em vão. Porque eu preciso conscientizar o povo de Deus. Esse é o meu papel. Se tem aquele que está levando o povo de Deus para o lado errado, eu, como pastor, eu tenho que conscientizar o povo de Deus. Qual é o lado certo? Qual é o nosso posicionamento? Qual é para o que nós somos chamados, igreja? Então, o primeiro pilar que a Igreja Metodista Livre vai celebrar nesses 165 anos, fala para quem está do lado, a liberdade em Cristo. Por isso que nós somos metodistas livres. Livres, irmãos. Vamos abrir lá em Gálatas, capítulo 5. Você está com a Bíblia aí? Livro de Gálatas, capítulo 5. Eu sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue. Nada além do sangue de Jesus. Acharam aí? Gálatas capítulo 5. O verso 1, eu vou ler na nova tradução na linguagem de hoje, que é a tradução que a gente adotou aos domingos, tá bom? Olha o que o apóstolo Paulo nos ensina. Olha que bonito. É para sermos livres que Cristo nos libertou. Aleluia! Portanto, continuem firmes e não se deixem escravizar de novo por esse jugo da escravidão. Vamos parar por aí. Olha, Paulo está dizendo para mim e para você, não dorme não em casa, você que está nos assistindo ao vivo, Paulo está dizendo assim para nós, que a gente não pode voltar a ser escravo. Metodista, livre. Se a gente começar a ficar preso em alguma coisa, vamos repensar. Vamos repensar os nossos valores. Vamos repensar a nossa liderança. Vamos repensar como igreja, porque nós somos metodistas livres. O primeiro pilar da igreja é a oposição radical a toda a escravidão que foi nos Estados Unidos naquele tempo, numa época em que as igrejas defendiam a escravidão.
Como que podia? É isso que eu não consigo conceber. Um membro da igreja, ele podia ter o seu escravo na fazenda. E o pastor não falava nada. E os irmãos estavam tudo bem. E a igreja estava aplaudindo. Não pode. Aí homens e mulheres falaram, não, peraí, tem que começar de nós da igreja. A gente não quer a libertação? Então, se a gente quer a libertação, o primeiro passo é os nossos membros não terem escravos. Isso lá em 1860. Aí, peraí, eu sou um fazendeiro milionário, eu tenho minhas terras lá nos Estados Unidos, dependo do trabalho escravo dos negros. Opa, peraí. Não, você não pode falar isso, porque aí você vai me complicar. Foi aí que nasceram os ideais da Metodista Livre, e nisso, um jovem, ele ainda jovem, um pastor muito novo, que tinha começado a pastorear. Aí no primeiro dia que ele chegou na igrejinha, ele já achou estranho. Mas por que esses bancos aqui ficam fechados? Mas por que esses bancos têm portinha? Mas quem que tem a chave disso aqui? Aí deve ter chegado o obreirinho lá, o irmãozinho, né? Falado, não, então, pastor Roberts, é que aqui é assim. Ala VIP, é que aqui, pastor Roberts, é a família tal, que é muito rica e poderosa, e ela dá o dízimo aqui muito bom, pastor Roberts. E aí esse espacinho aqui é só deles. Não, mas peraí, mas então o visitante que chega aqui, ele não pode... Não, pastor Roberts, a chavinha fica com o chefe da família lá, é com o nosso irmãozinho fulano de tal. Aí ele já começou, não gostou da coisa, falou, o quê? Aí já começou aquilo durante as JUAD, as reuniões de diretoria. Quem que dava pitaco? Os ricos. Aí ele já, peraí, não, mas calma aí, a igreja ela tem que ser voltada para o necessitado. Jesus nos chamou para a gente olhar para o necessitado. Jesus nos deixou uma mensagem de esperança aos necessitados. Não, peraí, tem coisa errada. Chamou a diretoria da igreja e falou, eu quero acabar com esses negócios dessas chavinhas aqui, banco, nós não vamos alugar mais não. Não, mas peraí, pastor Robson, o senhor vai arrumar uma confusão com o nosso superintendente. Não é assim, não pode ir as coisas desse jeito. Aí, irmãos, começou todo o movimento com esse homem chamado Benjamin Titus Roberts, aquela primeira ali da foto, 1823, ele faleceu novo, acho que é 63 anos, né, que dá, né? 60, faleceu novo do coração. Você vê, a vida de pastor não é fácil, não. Eu falo para a Suzy, vida de pastor não é brincadeira, não. E está ali, que ele era contra a escravidão e a injustiça. Roberts, ele via que o aluguel dos bancos, a escravidão dos negros, era algo que era contra o evangelho de Jesus. Não podia continuar daquele jeito. A igreja não podia aceitar aquilo. Aí expulsaram ele de uma igreja. Aí ele foi para uma outra. Chegou lá a mesma coisa. Tinha a chavinha na portinha dos bancos lá, os primeiros assentos. Você está entendendo, irmãos? Não tem como. Roberts, ele teve coragem. Benjamin Titus Roberts, ele teve coragem de dizer não ao sistema. Ele pagou um preço alto por isso. Perdeu a sua credencial de pastor, foi expulso da igreja, levou mais de 80 e poucos irmãos, que também foram expulsos. Foi um negócio, aquele tempo foi um tempo difícil. Porque o Roberts, ele começou a escrever num jornalzinho, ele tinha um folhetinho, que ele soltava o jornalzinho dele dizendo, olha, está errado isso. A igreja aceitar essas coisas, essa discriminação. E quando Roberts conseguiu romper, olha que bonito, fundou a Metodista Livre lá nos Estados Unidos. Ele criou um jornal periódico que chamava Earnest Christian, que é o cristão da Earnest, renascente, né? Novo. E ele fundou o Chile Seminary, que era um seminário lá nos Estados Unidos, que hoje chama Roberts Wesleyan University. Hoje tem uma universidade lá, onde Roberts deixou, na Metodista Livre. Então, é uma pessoa que ele disse não para o sistema. Ele disse, olha, não dá para continuar assim. Não dá para a gente viver assim como igreja. Não, peraí, se vocês querem viver como igreja, a gente tem que mudar a nossa concepção. E uma outra pessoa maravilhosa, que eu fui estudar hoje a vida dela, eu não conhecia essa missionária, Clara Leffenwell. Faleceu muito nova, ela tinha o que aí?
não tinha nem 50 anos, né? Quase 40 e poucos anos. Ela faleceu, acho que de difteria, desinteria. Ela foi missionária. Ela que começou o campo missionário na China, para a Igreja Metodista Livre. E ela foi uma mulher que quebrou todas as barreiras. Você imagina, gente, eu estou falando isso, 1870 e pouco, 80 e pouco. Você acha que uma mulher ia ter condição? Olha como ela quebrou o sistema pela voz da mulher. Tanto é que no livro, né, que fala sobre as mulheres da Metodista Livre, tem um livro que é Ordinary Woman, que é a ordenação das mulheres, que foi um livro que o Roberts escreveu, o nosso bispo, né, depois ele se tornou bispo da nossa igreja, e ele defendeu a tese de que as mulheres são chamadas para a liderança também. E nesse livro, Ordinary Woman, essa nossa querida missionária é citada lá como uma desbravadora do seu tempo, da sua época, de lutar contra todas as barreiras, né? Faleceu muito jovem, mas deixou esse ideal de liberdade em Cristo, o espaço que as mulheres estavam conquistando no ministério, e que hoje a gente começa a ver. Eu vi uma matéria, eu fico eu fico abismado quando eu vejo umas coisas na internet, que eu procuro até saber se não é vídeo criado na inteligência artificial. Mas eu acho que não. Tem agora uma proposta de um projeto lá nos Estados Unidos, para que só o pai da família vote. Vocês já viram isso ou não? Ou só eu que sou louco só? Não, olha. Porque a minha esposa ela vai votar no mesmo que eu estou votando. Então um voto só é o voto da família. Aí eu falei assim, então quer dizer que a tua esposa não pode votar em outra pessoa que ela deseje? Aí eu vi que o vídeo tinha também uns deputados aqui no Brasil que estão querendo copiar esse projeto de lei. Eu falei, o Brasil é o fim da picada, a nossa nação, né? E o pior, que se dizem cristãos, é isso que é a indignação que eu fico. Esses deputados lá, norte-americanos, parece que eram os que da ala cristã lá, né? Sabe, então como que pode? Vai tirar o voto da mulher? Porque é o marido ele que vai votar pela família. Não, peraí, queridos. É aquilo que a mulher conquistou. A gente não pode abrir mão da onde chegamos, sabe? Daquilo que nós conquistamos, nós não podemos abrir mão. Vocês estão entendendo como que a nossa sociedade está voltando? Aí quem já viu também agora, essa semana, eu vi a matéria lá, dos adultos que estão usando chupeta. E vocês viram, né? Não, pastor Marcos, está entendendo onde nós estamos? Está difícil, pastor Marcos. A gente tem que começar a orar logo, falar, Jesus, Maranata, vem, Jesus. Porque o mundo, ele está... Gente, é inexplicável, né? Não, e hoje de manhã, eu até chorei, eu estava tomando meu café da manhã, eu falei, Suzy, é umas coisas que não dá. Eu não sei que estado que eu vi. Eu não sei se é do Rio Grande do Sul, é do Paraná, não lembro. Às vezes vocês viram essa matéria. Tá, o padrasto parece e a mãe sendo indiciados pelo falecimento da menina. Vocês viram? Que como medida de, como eu posso dizer, punição, eles faziam a menina ficar de jejum e ficou sem comer não sei quanto período e a criança faleceu. Vocês não viram isso de manhã? Eu já vi isso aí tomando café da manhã, aquilo já me estragou o café da manhã. Eu falei, Suzy, não dá para... Eu não sei que Brasil que eu estou vivendo. Eu não sei que nação que eu estou vivendo mais. É de tanto extremismo, sabe? Gente, é inaceitável isso. É uma covardia. Se isso aí for verdade, meu Deus, isso é uma covardia. Vocês estão entendendo que nós, Igreja Metodista Livre, temos que ser uma voz, irmãos. A gente tem que conscientizar as pessoas que não é todo cristão que ele segue aquilo que é. Não, a gente tem voz, a gente tem consciência, a gente tem raciocínio lógico. A gente pensa. Nós não somos levados por vento de doutrina, não somos levados por, sabe, porque é importante lá que está falando. Não importa que ele é importante ou não. A gente tem que se importar com o que Cristo está falando. Aleluia! A gente tem que se importar com o que Deus falou e está registrado na Bíblia. Então, primeiro ponto, liberdade, irmãos. Que a gente não perca a essência da nossa liberdade. E a nossa liberdade como metodistas livres, é a gente não ter a vergonha de falar não.
de denunciar, de falar a verdade, de não passar a mão na cabeça de ninguém, não. Não, Jesus veio, nos deixou o evangelho de arrependimento, que todos têm que se arrepender. Aquele que não se arrepender e não nascer de novo, não é isso que Jesus ensinou? É esse o evangelho que nós vamos pregar, irmãos, e vamos continuar falando nisso. Se você não se arrepender, e se eu não me arrepender, e se nós não nascermos de novo, não vai adiantar nada. Isso aqui é muito bonito, luzes, aquário, louvor bonito, tudo isso aqui é uma bênção, mas não vai valer nada. Se nós não nascermos de novo, se arrepender dos nossos pecados. Primeiro ponto, liberdade, irmãos. Eu e você somos livres. Segundo ponto, a santidade da nossa vida. Vamos abrir lá em Hebreus, eu já estou encerrando já. Hebreus capítulo 12. Olha que bonito o que o autor de Hebreus nos ensina no segundo. Então, primeiro ponto, a liberdade. Aí essa missionária, eu quase não falei dela, é verdade. Ela foi pioneira na China, quebrou as barreiras. Eu falei sim, né? Quebrou as barreiras. E ela faleceu lá na China. Ó, que deu a vida pelo evangelho. É lógico, irmão, eu não estou falando que todo mundo aqui tem que falecer pelo evangelho. Não é isso. Mas eu quero dizer que a gente também tem que honrar aqueles que um dia tiveram coragem, sabe, de enfrentar o sistema, e de enfrentar as vicissitudes, e de enfrentar os obstáculos por amor ao reino de Cristo. Você pode ter certeza que o nome dela vai ser sempre lembrado, Clara Landfield. E o segundo pilar, estou acabando, santidade. Acharam aí Hebreus 12? Capítulo 12, verso 14. Na nova tradução, na linguagem de hoje também. Olha que, gente, olha que texto. Procurem ter paz com todos e se esforcem para serem santos. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. O segundo pilar da ênfase da metodista livre é essa santidade prática que a gente herdou de John Wesley, do fundador do metodismo. Que a santidade, ela não é uma coisa apenas abstrata. O que é a santidade abstrata? É aquela santidade só da aparência, né? É muito bonito a gente parecer aqui todo mundo bonito, todo mundo se cumprimentando, todo mundo é muito amável, afável. Mas, e como nós somos com as pessoas no mundo lá fora? O John Wesley Redfield, que é aquele senhor ali, ó. Dizem que foi ele e o Benjamin Titus Roberts, os pilares da Metodista Livre que fundaram os Estados Unidos. Esse cara foi um dos maiores avivalistas norte-americanos. Ele era tremendo, a unção do Espírito na vida desse pregador avivalista, que embora ele não fundou a nossa denominação, mas ele trouxe influências maravilhosas a respeito da santidade, e ele defendia, que está no grego aqui, ó, o kataros cardia. Kataros cardia, ou kataros, né? Acho que é kataros cardia, que significa justamente a pureza do coração. Você sabe uma coisa que todo mundo entende errado na doutrina de John Wesley, que é sobre a inteira santificação? Que todo mundo, quando lê essa palavra, Wesley buscava a inteira santificação. Aí todo mundo pensa assim, mas Wesley, ele achava que nós ia ser puro e santo, imaculados. Eu já expliquei, irmãos. Posso fazer a pergunta para alguns aqui, vão saber responder ou não, o que ela significava? Ó, vamos lá. Aí a gente vai lá no estudo do Albert Outler, lembra aquele teólogo que faleceu há pouco tempo, que ele era advogado, ele fez os escritos dos diários de Wesley, ele é um teólogo metodista. O Albert Outler, o que ele ensina para a gente? Que quando Wesley explicava que a inteira santificação não significa você ser santinho, fala para quem está do lado, não é você ser santinho, perfeitinho. Sabe por quê? Porque isso nenhum de nós somos aqui. Nenhum de nós, começando por mim. Começando por mim. Mas o Albert Outler, ele traduz muito legal
essa ideia do Wesley. A concepção da inteira santificação é a pureza das nossas intenções. O quanto o teu coração tem boa intenção. Exato, quebrantamento, isso mesmo, irmão. O quanto que dentro de nós somos realmente quebrantados, como disse o irmão. A inteira santificação não significa que nós não teremos pecado algum, não. Mas ela significa que as intenções do que nós fazemos sempre são puras. E você pode ver, nós como metodistas, nós não podemos pensar o mal. Nós não podemos desejar o mal. E uma coisa que eu não tenho como eu ficar quieto, por isso que eu falo, eu vou causar muita polêmica, mas a Suzy falou bem, para que você vai falar isso? Eu falo, mas amor, não tem como eu não falar. O que Jesus nos ensinou? Para nós amarmos os nossos... Aqui tá bom a coisa, o pessoal está firme. Jesus ensinou que nós amarmos os nossos... Tem que ser um pouco mais alto, porque às vezes o irmãozinho que está lá na internet, ele não ouve. É verdade, o microfone não pega. Jesus nos ensinou que nós temos que amar aos nossos inimigos. Amar quem está aí do lado, quem está aí atrás, a irmã, que benção, a irmã está com a gente, o irmão nos visitando pela primeira vez, que benção, irmão. Amar essa família linda aí, ó, que benção você, aquele casal maravilhoso. Amar vocês, a irmã, é uma benção amar vocês. Mas eu quero ver nós amar o nosso inimigo. Aí é difícil. E aí, irmãos, não tem como sabe, a Suzy ainda falou, para que você vai falar isso? Eu falei, Suzy, não tem como, se eu não sou um pastor crítico. Porque para tirar pedra na gente, tem um monte de gente para tirar pedra em nós, né? Mas eu vi um vídeo, eu não vou falar o nome, mas todo mundo sabe, do pastor que está sendo aí, né, que foi agora, entrou nesse tal do inquérito aí. Eu não vou ficar falando o nome, porque tem a questão lá, eu já te falei das ações, eu não quero nenhuma ação contra, eu quero ficar em paz. Mas eu quero ficar em paz, mas eu também não posso ficar em silêncio. E uma coisa que eu vi um vídeo dele, que eu fiquei muito triste. Em que pese ele diz, olha, eu não desejo o mal. Ué, não desejou o mal, mas tudo que ele falou antes do cara, meu. Aí é porque o juiz lá, se está ou não perseguindo ele, isso não é da seara minha, isso não é da minha seara, só que tudo que ele falou, rapaz, que a mão de Deus vai pesar sobre você, olha, eu não te desejo mal não, mas o meu Deus, ele vai te pesar. Depois vocês cortam esse pedaço aí, que senão eu estou enrolado, hein? E o duro que ficou igualzinho mesmo, né? Irmãos, nós estamos dando risada, mas isso é para chorar. Como que pode um líder usar um púlpito e desejar o mal para alguém? Cara, não importa, pode ser a pior pessoa do mundo. Sabe o que ele tinha que fazer? Levantar um clamor de arrependimento. E pôr toda a igreja dele de oração, de joelho no chão, orando para Deus, para mudar a nossa nação. Que é o que a gente fez aqui na nossa vigília do mês passado, e tem vigília de novo agora sexta-feira. Vem na vigília, a gente usa o momento da vigília, a gente passa mais de 1h30 orando pelo Brasil aqui. Isso que ele devia ter feito, como pastor. Eu sei que tem hora que fala o coração aqui no púlpito, eu sei que não é fácil. Estou pastor desde 2008, quanto tempo que dá? Não sei mais nem quanto tempo que dá aí, mas 17 anos. Eu sei que não é fácil. Tem hora que você está aqui, você quer falar aquilo que você quer. Aqui não é lugar para eu falar o que eu quero. Aqui é o lugar para eu falar aquilo que Deus quer que nós falemos. Então, é por isso que eu falo, já começa tudo errado, irmão. Vocês estão entendendo? Não estou na seara dizendo se está certo ou errado. A questão de ter sido o nome envolvido lá no inquérito. Isso aí, para mim, eu não posso me manifestar sobre isso. Mas eu posso me manifestar sobre o comportamento pastoral. Porque eu sou um pastor, estou pregando e estou falando sobre o comportamento pastoral. E o comportamento pastoral é nós ensinarmos o rebanho. Eu sei que é difícil, não estou falando para você, irmão, que é fácil. Amar quem nos odeia. Mas Jesus pediu para que a gente amasse quem nos odeia. E para que a gente orasse, como o irmão disse, aquele que nos persegue.
Bem-aventurados sois vós, que são perseguidos. Em que pese Jesus usou uma vírgula ali, tem um apóstolo, é apóstolo, né, que fala, né, e depois ele continua dizendo, perseguido por quê? Perseguido pelo meu nome, né, que não é o caso aí, tá? Mas tudo bem, não vamos entrar nessa seara, ó, eu entrando na seara. Mas bem-aventurado vós que sois perseguidos. Então, irmãos, nós como igreja, olha aqui, Milo Arnold, esse não é um pastor metodista livre, embora eu acho que ele foi metodista livre, e ele depois acabou indo para Nazareno. Eu sei que ele é um pastor da Nazareno, lembra que a igreja Nazareno também é uma igreja metodista. E o Milo Arnold, ele ensina para a gente da integridade vivida. O que é integridade vivida? Irmãos, como que nós cristãos podemos aceitar que o líder de uma igreja tão grande, tão importante, que, né, que usa até mesmo a rede, que usa tudo isso, e que dizendo até que eu não desejo mal, mas de tudo que você vê e você ouvir lá, meu irmão, para que isso? Porque a mão de Deus vai pesar. Sabe, parece que nós estamos vivendo só no Antigo Testamento para essas pessoas. Elas esquecem que ele poderia muito bem dizer que, olha, eu espero que haja arrependimento. Porque o que é para que Jesus nos pediu para nos anunciarmos? Para nós anunciarmos o arrependimento. Olha, o senhor juiz, espero que em nome de Jesus te alcance o arrependimento na sua vida e que você se entregue a Jesus. É isso que eu espero. Pronto. Agora, a indignação e tudo mais o que você tem que falar, irmãos, não é no púlpito que nós vamos, sabe? Porque hoje pouco tem se falado do quê? De santidade. A igreja virou lugar de tudo, menos de santidade. A igreja ela virou um lugar de muitas coisas, menos de santidade. Então, queridos, segundo pilar, santidade prática, eu e você. Ah, então quer dizer que todo metodista tem que ser santinho? Não, não é isso, irmãos. Mas tem que haver a pureza nas nossas intenções. Como que está as intenções dentro do teu coração? Errar, pecar, todos nós vamos. Errar e pecar, todos nós vamos cometer erros, falhas. Mas é importante a gente lembrar de como está dentro do nosso coraçãozinho as nossas intenções. E último ponto, para encerrar, já vou acabar, já falei demais. Terceiro ponto, vamos lá para Mateus 25. O terceiro pilar da Metodista Livre, então ó, falamos do John Wesley Redfield, que é esse senhor aqui, muito importante para o movimento da Igreja Metodista Livre, e o Milo Arnold, eu não achei foto dele na internet, por isso que eu não coloquei, do Milo Arnold, que é um pastor da Igreja Nazareno, que fala sobre santidade prática. Ele tem mais de 25 livros escritos, o Arnold, Milo Arnold. E o terceiro ponto, a compaixão social. Vamos ler lá em Mateus 25? Acharam aí? Mateus capítulo 25, verso 40, na nova tradução, na linguagem de hoje. O que vocês fizerem a qualquer um dos mais humildes dos meus irmãos, foi a mim que fizeram. Então não tem aquele negócio que Jesus fala, ó, se você der um copo d'água para um desses pequeninos, você está fazendo para mim. Não foi isso a exemplificação que Jesus disse? De que se você está fazendo, ainda que dando um copinho de água, você já está fazendo para mim. Esse é o terceiro pilar do Caritas, da caridade, irmãos, do nosso compromisso social, tanto com os pobres, os marginalizados, os esquecidos. Queridos, nós temos que ver que Jesus ele veio para esse povo. Em que pese, embora Jesus se assentava nas mesas dos nobres, ele ia lá jantar na casa do rico, ele ia. Ele foi, né? Ele não é ele foi. Ele foi jantar na casa do cobrador de imposto, que tinha muito dinheiro, ele foi. Mas Jesus sempre, a visão e o olhar dele estava voltado para quem? Para o necessitado. Tanto é que quando a gente começa a ver o Evangelho, toda hora o que está falando o Evangelho? E movido de íntima
compaixão. Não é assim? Jesus, ele olha para uma pessoa que está lá sofrendo, aí fala, movido de íntima compaixão. Aí ele ia lá e curava. Aí ele ia lá e libertava. Aí ele ia lá e transformava. Está entendendo? Movido de íntima compaixão. A caridade, irmãos, ela é o ponto fundamental do movimento metodista. A boa notícia para libertar os pobres, os oprimidos. E uma importante é justamente desse bispo canadense. Eu até fiquei vendo aonde ele pregou, esse bispo, e eu acho que, enquanto ele era pastor, o reverendo Roy, com certeza, deve conhecê-lo. Eu até falei, nossa, Suzy, é perto de Saskatoon, que é a cidade que o Roy e a Doris, né, a Doris que partiu com o Senhor, mas o reverendo Roy reside acredito que ele ainda esteja na cidade de Saskatoon, no Canadá. Donald Bastian, que é esse pastor que está aqui, depois ele acabou tornando-se bispo da Igreja Metodista Livre. E olha que interessante o que o Bastian, o Donald, falava para nós. O foco dele era que a santidade, ela tinha que ter a responsabilidade social, defendendo a missão, a educação, a compaixão, pelos marginalizados, pelos pequeninos, né? É isso que nós, metodistas livres, estamos buscando sempre. Depois, no final, você prega, pastor. No final, tá bom? Vai lá com a mamãe. No final, papai te chama, tá? Aí, no final, você dá uma saudação para a igreja. Combinado? Combinado? E assim, irmãos, eu grifei aqui esse texto que eu achei muito legal. É um contraste do que a gente vê hoje, né? Enquanto os metodistas livres lá nos Estados Unidos estavam preocupados em ajudar o próximo, a fazer algo pelo próximo, temos aqui templos que estão investindo em palcos luxuosos, estruturas faraônicas, e esquecendo às vezes a pessoa que está lá na favela, da criança que está faminta, do indígena que está sendo oprimido e ameaçado. Muitas vezes a igreja esquece dos pobres abandonados, mas nos preocupamos tanto com a estrutura, nos preocupamos tanto com a grandiosidade. Por favor, não estou dizendo que não podemos ou não possamos ter um templo bonito. Amém, irmãos. Mas o foco metodista precisa sempre estar na ajuda ao necessitado. Sabe? Porque hoje a gente vê que é um marketing religioso, irmãos. Outro dia eu estava vendo um vídeo de uma igreja mais linda. Tem de tudo lá dentro, doutor. Você chega, já tem onde tem um lugar do café. Mas é muito grande, André. Você não tem noção. Acho que dá esse quarteirão aqui. Ou se não for maior. Grande. Você chega lá, já tem um café, assim, show de bola. Eu já pensei em mim, né? Eu adoro um café. Pessoa, né? Um cafezinho expresso. Já tem lá a cafeteria. Aí depois, é um shopping, tem escada rolante. Gente, eu fiquei aqui, eu falei para a Suzy, falei, uau, você faz assim, uau. Imagina a parte de som, hein, Rafa? O equipamento daquilo, multimídia, né? Tudo coisa de primeira, coisa maravilhosa. Aí a igreja tinha shopping, lá tem onde você compra as coisas da igreja, sabe? As estruturas enormes, 3 tipos de berçário. Enquanto tem um culto, já tinha um culto para não sei o que, culto era 4 cultos ao mesmo tempo. Fiquei, uau, cara, isso é muito bom, é bom. Mas e o nosso foco, irmãos? Será que estamos esquecendo de alguma coisa? Não podemos esquecer, irmãos. Ao invés da gente investir tanto em púlpitos luxuosos, estruturas faraônicas, não podemos esquecer do povo que ainda mora na favela. Não podemos esquecer das pessoas que ainda moram em situação de vulnerabilidade. Não tem como a gente não falar isso. É a palavra chamada kenosis, no grego. Sabe o que significa? Kenosis. Ele significa que o verdadeiro evangelho você tem que se esvaziar para ele entrar. E hoje as pessoas estão muito consumistas. Aí eu preciso fazer parte dessa igreja aí, porque olha, tudo bem, legal, cada um, né, na sua. Mas será que para a fé eu preciso de tudo isso mesmo? Para eu servir Jesus? Irmãos, para servir Jesus é tão simples. É só eu me arrepender, eu reconhecer o meu pecado e dizer, Senhor, eis-me aqui.
Fala para quem está do lado, pergunta para ele e para ela. E aí, eis-me aqui? Você já falou isso para Deus hoje? Eis-me aqui, meu irmão, minha irmã, meu querido e minha querida. É isso que Jesus quer de nós, irmãos. Celebrar 165 anos de liberdade, santidade e compaixão. É lembrar que nós não somos chamados para nos preocuparmos com a política, como pastores, né? Como pessoas nós somos, como cidadãos nós somos. Mas como igreja, como instituição, eu acho que não cola, né? Não é legal. Então, é lembrarmos que somos chamados para sermos o sal da terra, e mais uma vez eu repito, e a luz do mundo. É o evangelho puro e simples, não tem erro. Precisamos resgatar então a eleuteria. O que é eleuteria? Quem lembra? Eleuteria? Fala. A verdade, verdadeiro evangelho de Cristo. É preciso viver o sanctas ou sanctus, a santidade de vida, que foi o segundo ponto. E é preciso a gente praticar a caritas, a compaixão, que essa cruz verdadeira do evangelho volte a brilhar no Brasil, irmãos. Através de nós, metodistas, nos unirmos como um povo fiel ao Senhor, eu e você, todos nós, irmãos, de uma igreja livre, de uma igreja santa, de uma igreja compassiva. E olha, eu fecho com a palavra em Romanos, não precisa abrir não, só quero ler um texto. Romanos 14, capítulo 14, verso 17. Olha que bonito que Paulo nos ensina na nova tradução na linguagem de hoje. Pois o reino de Deus não é comida e nem bebida. E o que o reino de Deus é, igreja? Mas é justiça, paz e alegria. Aleluia! Que o Espírito Santo nos dá. Oh, glória! E eu quero esse Espírito Santo venha avivar a igreja do Senhor nessa semana. Obrigado você que está de casa nos assistindo através do canal no YouTube ou ao vivo pelo Facebook. Deus abençoe ricamente a tua vida. Já deixamos um convite especial para você vir nos fazer uma visita na rua Fritz Jacó, número 1008, praticamente 2 quadras da Santa Casa, esquina com a rua Pedro Amaral, rua Fritz Jacó, esquina com a rua Pedro Amaral, todos os domingos, 19 horas, horário de Brasília. Você é o nosso convidado e convidada especial. E lembrando que sexta-feira agora, a gente tem vigília, 21 horas. Que dia que cai sexta-feira agora, irmão? Vocês têm a data? 29? Dia 29, teremos a nossa vigília, às 21 horas, você é o nosso convidado para estar com a gente aqui orando. Em nome de Jesus, vamos orar pelo Brasil, orar pela nossa nação, orar pela paz no mundo, que assim seja, em nome de Jesus.